Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Paulo Gomes, economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management. Paulo, hoje é o bloco que eu considero o mais divertido de todos, é o cara ou coroa. Eu costumo brincar, a moeda não pode cair de pé, você tem que escolher cara ou coroa. Vamos lá, primeiro tema do cara e coroa de hoje: juros ou caderneta de poupança num contexto em que os juros básicos estão caindo. O que você recomenda para o investidor? Perfeito, Luiz. Eu ainda recomendo os juros, por alguns motivos. A caderneta de poupança, ela só dá o rendimento se você resgatar no dia do seu aniversário. Então, quer dizer, caso você tenha que resgatar um dia antes ou um dia depois, você vai perder aquele dia, pelo menos um dia de juros. E segundo que, no caso de juros, ainda assim, a caderneta de poupança, ela rende no máximo 70% do CDI da Selic. Então, eu diria que para investimentos muito pequenos, até mesmo o Tesouro Direto vale mais a pena do que a caderneta de poupança. Porém, assim, eu diria que quando você compara com fundos que têm taxa de administração abaixo de 2%, 2,5%, é muito mais vantajoso do que uma caderneta de poupança. Perfeito. Próximo tema do cara ou coroa: renda fixa ou renda variável? Em outras palavras, é hora de entrar na bolsa ou não? Gradualmente. Eu acho que muito gradualmente. Não é hora de você mergulhar na piscina, mas você botar o pé e sentir a temperatura, mas já ir se acostumando. Hoje a gente ainda tem um juro muito elevado. E ainda que caia para 8%, como o mercado já está prevendo, a inflação está ao redor de 3%, 3,5%, ou seja, um juro real acima de 4,5%. Isso é invejável no mundo inteiro. Então eu acho que não há necessidade de se migrar muito para renda variável, mas eu acho que como um sal, como uma pimenta que vai dar o tempero do seu portfólio, eu acho que é importante. De uma pizza de 100%, quantos por cento em renda variável você diria? Depende muito do perfil do cliente, mas eu diria que... Mais conservador, você diria? Tá, ao redor de 5% para um cliente médio. Uma fatia pequena. Exato. Perfeito, vamos lá. Mais um cara e coroa: real ou dólar? Quem está com tendência de alta, quem está com tendência de baixa aí? Eu diria que o real, hoje, ele está com mais tendência o dólar vai se apreciar em relação ao real, mas eu diria que menos do que os juros. Então, se você hoje aplica em reais, daqui a um ano, tudo bem, o dólar vai estar mais caro. Só que você, aplicando nisso nos juros, você vai poder comprar mais dólares do que se você deixar já comprado em dólar. E também os juros americanos ainda são muito baixos. Então, quer dizer, isso deve evitar que o dólar se valorize muito. Então, eu acho que o real ainda é melhor, a menos que você tenha alguma despesa programada para o exterior, mas fique em real. Perfeito. Mais um: Estados Os ou China? Que eu queria uma oportunidade. Primeiro, quem você acha que vai brilhar aí no médio prazo? Aí? Perfeito. Essa eu diria que é a mais difícil, talvez. Os Estados Unidos, ele está crescendo, ele está crescendo bem, mas só com algumas questões. A popularidade do Trump está na mínima que já foi registrada nos últimos 70 anos em relação ao presidente anterior. E a China está desacelerando, mas hoje mesmo a autoridade acabou de confirmar que deve crescer 6,5% esse ano. A China deve desacelerar ao longo dos próximos anos. Existe uma preocupação, não para agora, não para o ano que vem, mas para daqui a 3, 4 anos, da questão dos shadow banks, ou seja, bancos informais. Existe talvez um excesso de empréstimos lá, mas isso é uma preocupação minha daqui a 3, 4 anos que eu não tenho para os Estados Unidos. Então, se tiver que escolher entre os dois hoje, eu ainda prefiro ser mais conservador e Estados Unidos. Estados Unidos. Mesmo tendo lá um cara meio doidinho na presidência, o Donald Trump? É engraçado. Eu acabei de voltar na semana passada, fiquei 2 semanas lá, e é impressionante. Os Estados Unidos têm instituições muito sólidas, muito fortes. Então, ele tem as mãos atadas em muitas atividades. Então, ele pode construir um muro, sim, mas ele não pode proibir nem muitos imigrantes vir. Alguns juízes já consideram como neutralizado toda essa medida que ele fez, porque isso fere algumas emendas constitucionais. Então, eu acho que a solidez das instituições americanas são talvez as principais no mundo. Eu acho que isso vale mais a pena do que instituições chinesas que ainda são muito frágeis. Muito bem, para a gente concluir o cara ou coroa, tem um último tema aqui: Henrique Meirelles ou Armínio Fraga? Eu costumo brincar, você está montando um time de futebol, aqui no caso um time de economia. Se você pudesse contratar só um, quem que você escolheria? Perfeito. Dependeria muito do prazo. Se fosse para hoje, para atuar hoje, seria o Henrique Meirelles. Por quê? Porque hoje exige, dada essa questão alguns problemas relativos ao governo Temer, precisa de um ministro forte. E o Henrique Meirelles é extremamente forte, ele consegue capitalizar para ele e assimilar todas as pressões políticas, ainda mais diante da recessão que a gente viveu até recentemente. Então, acho que ele é uma pessoa mais indicada para hoje. Agora, passada essa fase, por exemplo, no ano que vem, quando o crescimento econômico já deve estar talvez em 2%, e a partir do ano que vem, eu diria que talvez o Armínio Fraga seja a hora de fazer uma substituição, o técnico colocar em campo o Armínio Fraga. Muito boa resposta, muito bom. É isso aí, muito obrigado.
Cara e Coroa dessa semana com Paulo Gomes, economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management. O Paulo continua com a gente, volta no bloco de amanhã com as projeções econômicas. Um grande abraço e até lá!